irmãs, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje estaremos estudando mais uma lição neste livro dos Salmos, a lição deste trimestre todo. Nós estamos estudando este tema. E hoje lição de número 12, edificando a família com temor e confiança no Senhor. O nosso texto áureo nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Neste domingo estaremos estudando o Salmo de número 127 ou 128. E o texto áureo está no Salmo de número 128, versículo 1. E a nossa verdade aplicada, ela nos diz assim: que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. E nós ainda vamos nos deparar lá no 3.3 falando a respeito de influência, de nós influenciarmos. Então nós vamos ver isso lá no 3.3. Vamos voltar neste assunto. Logo aqui na nossa introdução, o nosso comentarista ele diz assim: os Salmos 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob a sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. O Senhor ele tem prazer, alegria em cuidar de nós, em nos abençoar. Ele é um Deus amoroso, misericordioso e Ele tem cuidado de nós. Mesmo nestes tempos de pandemia, tempos difíceis, nós temos absoluta certeza que o Senhor está cuidando de nós. Glória a Deus. O nosso comentarista, logo no primeiro tópico da lição, ele vai aqui dar uma introdução, Salmos 127 e 128, ele diz que estes salmos destacam a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximir de cumprirmos a nossa parte. Nós precisamos tomar parte desse processo. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor, com certeza, irá nos ajudar, mas nós também precisamos tomar parte, né? É o que ele vai nos dizer aqui neste tópico 1. Tópico 1.1 é Cânticos da Peregrinação, e nós vamos ver aqui o que seriam estes cânticos de romagem ou dos degraus. Logo aqui no 1.2, a provisão divina aos seus. E o nosso comentarista vai nos dizer o seguinte: pois o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão aos que o servem. Ele vai falar o seguinte, que o Salmo de número 127, ele é composto de duas partes. A primeira, relacionada ao lar, ele vai destacar aqui duas maneiras de agir, que nós vamos ver quais são estas maneiras de agir. E a segunda, ela está relacionada à aliança. E eu quero só lembrar aos amados irmãos, e os irmãos depois leiam o capítulo 9 de Josué, e nós vamos aqui, eu quero só ler um versículo para nós entendermos a importância de alianças. Aqui o título deste capítulo, capítulo 9 do livro de Josué, diz: os gibeonitas enganam Josué e faz com eles uma aliança. Precisamos tomar cuidado com algumas alianças. Nós precisamos ter o cuidado de consultar ao Senhor. E neste capítulo 9, nós vamos ver aqui no versículo 14 que eles não tiveram essa preocupação. Diz assim: então
aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E nós vamos ver aí, no desenrolar dos fatos, as consequências que eles tiveram nesta aliança com os gibeonitas. Depois você leia aqui o capítulo 9 de Josué. Aqui no 1.3, o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. Ele diz, o Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. E nós vamos fazer aqui uma consideração aqui neste tópico e vamos entender em que consiste essa prosperidade. Será que é prosperidade material, tão falada aí nesses dias? Será que é isso? Vamos ver neste tópico. No tópico 2, nós vamos verificar os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. O Senhor que edifica, nós abordaremos a importância de permitir que o Senhor edifique a nossa casa. Precisamos permitir a Ele fazer esta edificação em nossa casa, porque lá no Salmo 127, versículo 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Logo aqui no 2.2 estaremos abordando o tema o Senhor que guarda a cidade. E o nosso comentarista ele vai dizer o seguinte, o princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma, o esforço vale a pena se não estiverem sob a bênção do Senhor. Vamos analisar esse assunto neste tópico também. No 2.3, o título é Ele dá o sono. Qual o significado empregado nesta palavra sono? Vamos abordar isso neste tópico. E no ponto 3, no tópico 3, os benefícios do temor a Deus. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus, é o que ele nos diz aqui. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. E no finalzinho, no 3.1, ele falando sobre as bem-aventuranças, ele nos faz aqui um alerta. Há um tipo de relacionamento com Deus que não condiz com um verdadeiro adorador. Né? Vamos ver que alerta que é esse que ele nos dá aqui neste tópico 3.1. E no 3.2, ele vai tratar a questão do trabalho. É interessante nós afirmarmos que Deus ele instituiu o trabalho antes da queda. Há aqueles que pensam que o trabalho ele foi designado ao homem como um castigo por causa do pecado. Não, senhores. O trabalho ele foi instituído por Deus antes da queda. E nós temos que trabalhar e sabemos que no futuro, lá na glória, nós continuaremos a trabalhar para o Senhor. Né? Vamos ver isso nesse tópico também. No último tópico, um assunto muito oportuno, 3.3, o círculo familiar. O temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limita apenas ao indivíduo e sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. E aí eu quero afirmar para você o seguinte, a pergunta que nós temos que fazer não é se nós estamos influenciando, mas qual a maneira que nós estamos influenciando. Porque influenciando nós estamos.
ou de forma positiva ou de forma negativa. Como é que eu estou influenciando a minha geração? Como é que eu estou influenciando os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos da igreja, os meus vizinhos, os meus amigos do trabalho? Então, esta deve ser a nossa pergunta. Como eu estou influenciando? Ou, uma outra pergunta que nós precisamos nos fazer: nós estamos influenciando ou estamos sendo influenciados negativamente por esta geração? E é interessante que Romanos, capítulo 12, o versículo 2, diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, é a parte A do versículo. Nós não podemos nos conformar, nos amoldar a este mundo. Precisamos influenciá-lo, sim, para a causa do Senhor, para termos uma vida segundo os padrões que o Senhor quer para nós, segundo a sua palavra. E aqui na nossa conclusão, ele diz o seguinte, concluindo: os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, eles confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus e também com a sua vontade. Que tenhamos uma excelente aula neste domingo e que o Senhor use cada um dos professores e que esta palavra possa realmente ficar gravada em nossos corações para não pecarmos contra o nosso Senhor. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor nesta manhã. Amado, soberano, eterno Deus, queremos, ó Pai querido, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua santa palavra. Rogamos as Tuas bênçãos, que o Senhor possa estar influenciando, ó Pai, de modo positivo as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ter isto em mente e influenciarmos a nossa geração. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um dos professores que irão ministrar esta aula neste domingo. Fala conosco, Pai querido, através deste tema desta lição. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração nesta manhã de domingo. Deus abençoe. Paz do Senhor, amados. Caminhando para a reta final deste trimestre, nós temos mais uma importante lição para refletirmos. Edificando a família com temor e confiança no Senhor. Como já foi esclarecido na introdução, todo o assunto dessa lição gira em torno do Salmo 127 e do Salmo 128. Então, vamos ao tópico 1, cujo título é exatamente este, Salmo 127, Salmo 128. Estes salmos destacam a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade da nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximir de cumprirmos com a nossa parte. Confiança, temor, dependência de Deus são condições humanas básicas para se obter a cobertura espiritual necessária para viver e progredir nesta vida. O livro dos Salmos é nosso aliado na conquista deste estado elevado de vida espiritual. Quando lemos o livro de Jó, capítulo 4, verso 6, ali está escrito: porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Ainda Provérbios 14, 26 nos diz: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Pensar em família e casamento como sendo dependentes de alicerces, princípios, valores, e que estes precisam ser prioritariamente bíblicos e cristãos, nos coloca no caminho
do estabelecimento de relacionamentos aprovados por Deus? Se o pensamento moderno tem incutido na mente das pessoas desse tempo um novo modo de olhar o mundo independente de Deus, fazendo com que haja uma intensificação do individualismo e do egoísmo a patamares nunca antes imaginados, é nessa relação família-igreja que aprendemos e somos capacitados para enfrentar os desafios e viver inteligentemente, ao ponto de não sermos confundidos, influenciados ou atraídos pela cultura da desconstrução dos valores cristãos. O item 1.1 nos explica o que é um cântico de peregrinação. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas nos Salmos de número 120 até o 134, que são também chamados cânticos de romagem ou cânticos dos degraus. Esse item repete o que estudamos na lição 1, no item 3.3, justamente por tratar-se de 2 salmos que se inserem na categoria de cântico dos degraus. Ali vimos que degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação, consiste na tradução dos títulos destes salmos de 120 a 134. Eles passaram a ser utilizados como cânticos de peregrinação no período do pós-exílio, durante as caravanas que eram montadas anualmente para as festas em Jerusalém. Em muitas gerações, os peregrinos, em sua maioria pessoas simples, cantavam até chegar a Jerusalém. Cantavam na subida para se manterem jubilantes na presença do Senhor até chegarem no templo. Diferentes momentos nessa trajetória até o templo eram também momentos de culto e de adoração. A jornada de peregrinação era longa e cansativa e podia durar muitos dias. E esses cânticos os incentivava a prosseguir. Enquanto cantavam, sabiam que não estavam na hora de parar, não era hora de desistir. O destino era Sião, então era necessário prosseguir. O cortejo seguia pelo deserto, sendo motivado por louvores a Deus, trazendo à memória o que Deus já fez, o que Deus faz e o que Ele pode fazer pelo seu povo. São um todo de 15 salmos. Entre eles, o 127 é entendido como uma métrica da família. Enquanto os peregrinos cantavam, eles estavam dizendo uns aos outros: que Deus abençoe a sua família. Suas lições preciosas continuam imprescindíveis para as famílias cristãs ainda hoje. O fluir da leitura do Salmo 127 vai nos dar essa ideia do cuidado de Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus cuida do coração, Deus cuida do trabalho e Deus também cuida da família. Os peregrinos de hoje também precisam entender que colocar as coisas deste mundo na frente do Senhor não funciona. Todo esforço é inútil se Cristo não for o centro da nossa vida. Não é o nosso trabalho que é o mais importante, mas o trabalho de Deus em Cristo por nós. O verdadeiro deleite e descanso na vida só podem ser achados em Jesus. Nele, os cansados e sobrecarregados podem encontrar paz e descanso. Ao entoar o Salmo 128, os viajantes, como o salmista, chamavam a atenção para o fato de que a felicidade verdadeira ela é conquistada no temor do Senhor. No primeiro momento, os peregrinos cantavam sobre os efeitos do temor do Senhor na família, mas logo em seguida eles exaltavam os frutos da bondade de Deus sobre a cidade, que seria Sião, e sobre a nação, que seria Israel.
Certamente aquilo que começa na família há de se estender também para as cidades, para as nações e para o mundo. Isso significa que em nossas peregrinações, nas diferentes circunstâncias da nossa vida, nós teremos os salmos também como companheiros de viagem. Quem fizer uso desta companhia será confortado, edificado, encontrará ajuda e terá onde se refugiar. Então, meus irmãos, que as canções de subida estejam também em nossos lábios, em cada degrau transposto da nossa vida, e que prossigamos então no amor do amado, cantando sempre as canções do Senhor nas nossas peregrinações. 1.2 nos fala da provisão divina para aqueles que são seus. Veja que o Salmo 127, ele trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno do Senhor e da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão dos que o servem. O Salmo 127 é composto de duas partes. A primeira, os versículos 1 e 2, está relacionada ao lar, onde se destacam duas maneiras de agir: confiar e depender dele, ou confiar nos próprios esforços humanos. A segunda, dos versículos 3 ao 5, está relacionado à aliança. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pais e filhos e o resultado deste relacionamento. Como as duas partes estão bem demarcadas dentro do Salmo, há quem pense tratar-se inclusive de duas poesias separadas. Ambas, porém, estão interligadas por proclamarem que somente aquilo que vem da parte do Senhor é verdadeiramente consistente, proveitoso e bom. Os peregrinos deveriam cantar uns para os outros, que casa, trabalho, sustento, provisões e bens são riquezas dadas por Deus, e esforço nenhum, por mais demasiado que seja, não podem ser comparados com a construção de um lar e a herança que é provida pelo Senhor. Nós somos dependentes e vivemos a nossa existência por obra e graça do nosso Deus. Nós precisamos de Deus e da sua palavra revelada. Nós precisamos adorá-lo, orar a Ele, dedicar nossas vidas àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dada a nossa necessidade da revelação e da intervenção divina em nossa história, podemos e devemos ter interesse em conhecer e atentar para a grandiosidade e importância daquilo que o Senhor nos legou. Somos dependentes de Deus todo o tempo e por toda a vida, mas temos a palavra de Deus e ela nos assegura que essa é uma dependência muito proveitosa e saudável. O Deus provedor é o que edifica a casa, é o que nos proporciona trabalho digno, é o que guarda nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nossa nação, de tal modo que nos sentimos seguros e confiantes, apesar dos grandes embates da vida, e ainda nos dá como herança uma família abençoada e abençoadora. Vejamos então no 1.3 o tema abordado no Salmo 128. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Este salmo destaca em que consiste essa prosperidade. Importante uma observação que é feita quando se afirma que as bênçãos quietas de uma vida bem ordenada se traçam desde o centro até os lados neste salmo, enquanto o olhar passa do homem piedoso para a sua família e finalmente para Israel.
Essa visão da irradiação da bênção de Deus a partir do centro familiar é muito significativa. Aqui nós temos a piedade singela, com seu fruto apropriado de estabilidade e paz. O comentarista chama atenção para o fato de que a prosperidade do justo é de uma ordem mais elevada do que o conceito rasteiro de prosperidade com o qual nós temos que lidar na atualidade. Bênçãos temporais, aquelas bênçãos que são restritas apenas para essa vida, elas são consequências naturais de uma vida com Deus. Elas poderão nos alcançar ou não, poderemos ter o mínimo ou o máximo para viver, poderemos ter condições de satisfazer nossas necessidades humanas básicas ou nem sempre. Enquanto vivemos neste tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo físico, nós somos sujeitos a muitas coisas boas e más. Em tempos de guerra, em tempos de paz, todos são afetados em maior ou menor grau. Há pessoas que vivem miseravelmente, são fiéis servos do Senhor, enquanto outros usufruem do bom e do melhor desta terra e não conseguem entender que riqueza e honra e glória e poder vêm de Deus. E o oposto também é verdadeiro. Bem, existe uma prosperidade que vem do Senhor. Se nós lermos lá, aliás, existe uma prosperidade que não vem do Senhor. Se nós lermos Mateus 16, 26, onde está escrito: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Nós vamos entender que existe sim uma prosperidade que não vem do Senhor. Mas existe também uma prosperidade que vem do Senhor. Veja Gênesis 39, 2 e 3. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E se lermos também os Salmos 35, verso 27, vamos entender, de igual modo, que existe sim uma prosperidade que vem do Senhor. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus servos. A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para dar continuidade à nossa lição número 12. E conforme já foi falado, o título é Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. O tópico 1 abordou o Salmo 127 e 128, falou dos cânticos da peregrinação, a provisão divina aos seus. E o tópico 1.3, o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. No tópico 2, está escrito o seguinte tema: somos dependentes de Deus. Destacamos no tópico anterior as características gerais do Salmo 127 e 128. Neste tópico, verificaremos os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver esta dependência. Se nós não entendemos essa dependência, nós não entendemos isso, certamente fracassaremos nos nossos propósitos. Entender a dependência de Deus é o segredo para uma vida próspera, de bênçãos e de sucesso aqui na terra. E com o desejo de conhecer mais a Deus, nós precisamos de buscá-lo constantemente e entender o quanto somos dependentes de Deus. Eu sempre gosto de frisar que Deus, ele nos dá
liberdade. Você tem a liberdade de fazer isso ou aquilo, liberdade de escolher, liberdade de fazer opções, de tomar as suas decisões. Mas Deus, Ele não nos dá independência. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João 15:5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus, Ele sabe o quanto nós somos limitados, o quanto nós precisamos dele para cada pequena coisa da nossa vida, para nós respirarmos, para o batimento do nosso coração, para o bom funcionamento dos nossos órgãos, do nosso corpo, da nossa mente. Nós somos inteiramente dependentes de Deus. E reconhecer essa dependência é um segredo para uma vida próspera, de bênçãos e de sucesso na presença do Senhor. O Senhor que edifica, o tópico 2.1. O Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. O salmista declara que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Edificar no sentido de construir. Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer os seus planos, eles somente teriam sucesso se estivessem sob a direção de Deus. A Torre de Babel é um exemplo para demonstrar que edificar fora dos planos de Deus leva à ruína. Está registrado em Gênesis capítulo 11. A Bíblia Vida Nova comenta: o esforço humano dissipa-se sem a orientação divina, principalmente em dias nos quais testemunhamos muitos casamentos desfeitos. É de suma importância submeter os planos e sonhos, também quanto a constituir uma família, ao Senhor e buscar conhecer a sua vontade. Provérbios 16, do 1 ao 3. Vamos ler Provérbios 16, de 1 ao 3, que nos ensina sobre as preparações do coração do homem e sobre a resposta que vem da boca de Deus. Provérbios 16, do 1 ao 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. É interessante que confiar no Senhor as suas obras é ouvir as respostas de Deus para as decisões que apresentamos para Ele. Tem muitas pessoas que, ao invés de apresentar a sua situação, apresentar a condição, apresentar até mesmo o problema para o Senhor, invertem a situação, eles tomam a decisão, fazem as suas escolhas e apresentam elas ao Senhor pedindo a bênção. Ora, a forma mais sábia é você apresentar as decisões a serem tomadas diante do Senhor, apresentar o objeto do problema, a situação diante do Senhor e você aguardar uma resposta, uma orientação de Deus para a tomada de decisões. O que muitas vezes observamos em casamentos fracassados, em casamentos que são desfeitos, em relacionamentos que não dão certo, porque a pessoa faz a sua escolha, toma a sua decisão e depois de tomar essa decisão, ele quer trazer diante do Senhor para Jesus abençoar. Esse não é o caminho sábio.
O que nós devemos fazer é apresentar a situação, a circunstância diante do Senhor e aguardar a resposta do Senhor para a tomada de decisões. Você fazer uma escolha, nós observamos isso algumas das vezes em atitudes de jovens, até mesmo de adolescentes, de pessoas não casadas, que querem ir lá fora buscar a sua suposta escolhida, ou o seu suposto escolhido, e depois de ter feito a escolha, apresentar e trazer para Deus abençoar. O contrário, a palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está, e não tem como amaldiçoar. Agora, você fazer a sua escolha e querer apresentar ao Senhor como se Ele tivesse obrigação de resolver a situação, o problema e abençoar, é um equívoco. A dependência de Deus, o entendimento da dependência de Deus nos faz agir diferente. Nós apresentamos ao Senhor, aguardamos a resposta e depois tomamos a decisão. Querer pedir a Deus que abençoe todas as nossas decisões, as nossas escolhas, é um erro muito grave, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E aqueles que têm compromisso com o Senhor, não dar um passo sequer sem ouvir a resposta de Deus. Lemos agora há pouco em Provérbios 16, do 1 ao 3, que muitas são as preparações do coração do homem, mas do Senhor vem a resposta da boca. Então, é inteligente, é sábio ouvir o Senhor antes das tomadas de decisões. Quem é dependente de Deus faz como Moisés fez. Não me faça subir daqui se a tua presença não for conosco, não for comigo. Essa foi uma solicitação de Moisés para Deus, reconhecendo a total dependência dele. Tá bem? Na revista do professor está escrito assim: de acordo com a Bíblia de Estudos de Aplicação Pessoal, as famílias constroem suas casas e as sentinelas guardam as cidades, mas as atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Uma família sem Deus nunca poderá experimentar o laço espiritual com que Ele ata os relacionamentos. Uma cidade sem Deus se desintegrará devido à sua impiedade e corrupção. Não cometa o erro de deixar o eterno fora de sua vida. Se o fizer, todas as suas realizações serão inúteis. Faça de Deus a sua prioridade mais elevada. Deixe que Ele edifique a sua vida. Imagine, não cometa o erro de deixar o eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo, fora da sua vida. Uma família sem Deus nunca poderá experimentar um laço espiritual com que Ele ata os relacionamentos. Agora, imagine uma nação sem Deus, imagine uma cidade sem Deus, imagine uma humanidade sem Deus, imagine o mundo sem Deus. Hoje, o que nós estamos vendo são as pessoas que estão totalmente desgovernadas. O que se chama de governo, ele está em total desgoverno, porque abandonaram o Criador. Grande parte das nações, dos líderes mundiais, em vários lugares do nosso planeta Terra, abandonaram o reconhecimento de sua dependência a Deus. E quando o homem ele acha que ele é totalmente independente, ele é tomado pela soberba e as suas próprias decisões os levam à ruína. Olha que interessante o que ele colocou aqui, ó. As famílias constroem suas casas
e as sentinelas guardam as cidades, mas ambas as atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Não cometa o erro de deixar o eterno, o nosso Senhor Jesus, fora da sua vida. Se o fizer, todas as suas realizações serão inúteis. Faça de Deus a sua prioridade mais elevada e deixe que Ele edifique a sua vida. Individualmente, o homem precisa de entender que sem Deus ele nada pode fazer. A Bíblia nos ensina que se nós esperamos de Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Uma coisa que nós observamos aqui é como você fazer uma fundação forte sem utilizar uma pedra, sem você utilizar uma estrutura consistente, sem você utilizar uma base que vai lhe garantir sustentação. E a Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, quem rejeita essa pedra fundamental, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está fadado à ruína daquilo que ele edificar. Tudo na nossa vida aqui é temporário, é passageiro, mas as coisas de Deus, elas são eternas, elas são permanentes, porque Deus, além de nos conceder as bênçãos para esta vida, a segurança para esta vida, Ele também nos dá a garantia da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tópico 2.2, o Senhor que guarda a cidade. O salmista ainda declara que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo, eram construídas as chamadas cidades-estados que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas, cercadas por muros maciços, conforme está registrado em Números 13, 28 e Deuteronômio 1, 28, 9 e 1. Tinham torres e portões, mantinham sistemas de defesa. A Bíblia King James, o princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço valem a pena se não estiverem sobre a bênção do Senhor. O arrogante, ele confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sobre a graça e as orientações do Espírito do Senhor. Tal princípio é aplicável também no que é concernente à segurança diante dos ataques espirituais. Tal princípio de orientação do Espírito Santo é aplicável também no que concerne à segurança diante dos ataques espirituais. Nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. Vigiai e orai. Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 10, 22. É muito interessante. Um certo dia, uma pessoa virou para mim e perguntou: Doutor Moisés, se você tivesse que fazer um pedido ao Senhor hoje, no dia do seu aniversário, o que você pediria? E eu falei: só um presente. E ele falou: qual é o presente? A bênção do Senhor. Provérbios 10, 22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta dores. Mas a bênção do Senhor só será dispensada àqueles que entendem a sua dependência de Deus.
Quem não entende a sua dependência de Deus, ele não procura Deus para suas decisões. Quando nós somos dependentes de Deus, nós entendemos que sem Ele nada podemos fazer. Seja dependente de Deus, exercite essa dependência de Deus, diga ao Senhor: Senhor, Tu és verdadeiramente o meu Deus, o Senhor da minha vida, e não me deixe dar um passo sequer, se o Senhor não for comigo. E parar para ouvir Deus é uma decisão fundamental para atitudes corretas, para receber a bênção do Senhor e se tornar próspero, se tornar abençoado. A Bíblia mesmo diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e Ele não acrescenta dores. De acordo com Charles Spurgeon, mesmo se os guardas estiverem vigilantes e fizerem o seu dever, ainda assim o lugar poderá ser surpreendido se Deus não estiver ali. O livro A Vida de Deus na Alma do Homem, do teólogo escocês Henry Scougal, tem uma oração que eu achei muito interessante. Esse livro, ó, A Vida de Deus na Alma do Homem. Está escrito assim, ó: E agora, ó bondoso Deus, Pai e fonte de misericórdia e bondade, que nos abençoaste com o conhecimento da nossa felicidade e do caminho que a ela conduz, incita em nossas almas ardentes desejos de buscar aquela enquanto nos leva à diligente decisão de prosseguir no outro. Não permita que sejamos presunçosos quanto à nossa própria força, nem que desconfiemos do teu auxílio divino, mas enquanto estamos fazendo os nossos maiores esforços, ensina-nos ainda a depender de ti para o nosso êxito. Abra os nossos olhos, ó Deus, e ensina-nos a tua lei. Abençoaste-nos com um exato e terno senso do nosso dever e um conhecimento de discernir as coisas perversas. Ó, se os nossos caminhos fossem direcionados de modo a manter os teus estatutos, então não nos envergonharíamos por mostrar respeitos a todos os teus mandamentos. Toma posse dos nossos corações, incutindo-lhes um desprezo generoso e santo por todos aqueles prazeres inferiores que este mundo apresenta para nos seduzir, de modo que nunca sejam capazes de influenciar os nossos afetos ou nos atrair, induzindo-nos a qualquer pecado. Desvia os nossos olhos da contemplação da vaidade e vivifica-nos com a tua lei. Enche-nos as nossas almas de uma profunda percepção, de plena persuasão das grandes verdades que revelaste no Evangelho, enquanto influencias e regulas toda a nossa conversão, para que de agora em diante, a vida que vivermos na carne, possamos viver pela fé no Filho de Deus. Isso é viver em total dependência do Senhor. Reconhecer a soberania de Deus, a insignificância do homem e entender que as nossas decisões, elas devem ser baseadas nesse entendimento da dependência de Deus. É o segredo para você receber e alcançar todas as bênçãos do Senhor para a sua vida. E certo que essas bênçãos, elas não cessam aqui. As bênçãos do Senhor, elas são eternas.
e é a eternidade que mais interessa a nós. A Bíblia diz que a nossa vida aqui é um conto ligeiro, é um vapor, é por um pouco de tempo, mas a vida eterna em Cristo Jesus, ela não pode ser medida, ela não pode ser mensurada pelo homem. Olha bem, o tópico 2.3, ele dá o sono. Olha como que Deus é tão maravilhoso que até do nosso sono ele cuida. O salmista afirma que inútil será levantar-se de madrugada e deitar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Há nessa perícope, nesse pequeno texto, nessa parte do texto, um ponto a ser observado. Qual o significado empregado da palavra sono? Estaria o salmista estimulando a preguiça? Certamente que não, pois a preguiça é severamente repreendida e condenada pela palavra de Deus. Assim, fundamenta-se no fato de que a bênção divina está sobre os amados de Deus. Lembre-se, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, de modo que podem descansar no Senhor, podem repousar de modo a não ficar angustiados quanto às necessidades. As palavras de Jesus aos seus discípulos foram estas: não estejais apreensivos e nem andeis inquietos. Vamos ler Salmo número 4 até o 8. 4, versículo 8. Salmo 4, 8. Olha bem. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A Bíblia também nos diz que doce é o sono do trabalhador. Vamos ler lá, se não me engano, Eclesiastes 5, o 12. Eclesiastes 5, 12. Glória a Deus. Isso. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Veja quantas pessoas têm o seu sono perturbado, não por problema físico, mas por causa das suas posses, por causa dos seus bens, por causa das suas riquezas. Eu me lembro de um grande fazendeiro, ele tinha 3 fazendas, e ele vivia uma vida infeliz, declarada por ele mesmo. E um certo dia, ele sentado numa mesa, ele disse para mim: eu daria a minha riqueza, as minhas fazendas, para ter um pouco de paz e ter felicidade. E Jesus Cristo nos dá essa felicidade, Jesus Cristo nos dá essa alegria, sem nos custar nada. Ele já pagou um alto preço para que a nossa alegria fosse completa. Ele nos dá uma paz, mas nos dá uma paz diferente daquela que o mundo oferece. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O que Jesus quer de nós é que Ele seja o Senhor da nossa vida de forma integral. Na revista do professor está escrito: de acordo com o autor Derek Kidner, em vão não é a mesma palavra que vaidade, que domina Eclesiastes. Tirando o gosto do sucesso mundano, mesmo assim é igualmente radical. O versículo 2 subjaz a verdade de que trabalhar ainda mais não é uma resposta para ela. Pode ficar sendo
nova forma de escravização. Não se trata apenas do fracasso dos nossos projetos. Pelo menos há pão como resultado deles. O pior é que não levam para lugar nenhum. O trabalho do homem sem Deus, ele se torna vão, depois ele vira ruína, ele não consegue trazer a alegria completa. A alegria completa é em Jesus Cristo. A maior prisão de que o homem pode ser encerrado é quando lhe é tirada a verdade. A saída da verdade, a retirada da verdade é a maior prisão que um homem pode experimentar. Porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Então, quando essa verdade é tirada do homem, o homem torna-se escravo de si mesmo, escravo do pecado e escravo do mundo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu vou pegar esse telefone e eu vou encerrar essa aula com um quadro bem bonito, que eu gosto muito. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Faça de Jesus Cristo o Senhor e coloque Ele como edificador da sua vida. E certamente a sua vida, a sua casa, a sua família será um castelo forte em Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. E agora nós teremos o tópico 3 com o pastor Emílio Carlos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Eli, Deus abençoe a pastora Elienay pela contribuição que tem dado durante esse período, ministrando aulas, conduzindo a nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado a cada professor, obrigado a cada aluno, cada participante da escola bíblica dominical. Que Deus abençoe vocês. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a lição número 12, que o título é Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. Agora nós vamos estudar o tópico 3 e depois fazer a conclusão. O Salmo 127 e o Salmo 128 são os salmos que abordam exatamente este assunto referente à família na presença do Senhor. Salmo 127, muito conhecido. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja que Deus dá atenção para a casa e Deus dá atenção para a cidade. E em Salmo 33, ele diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Deus volta a atenção dele para a casa, Deus volta a atenção dele para a cidade, e Deus volta a atenção dele para a nação. Salmo 128, riquíssimas promessas do Salmo 128, nós vamos ver agora. Uma delas: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então nós vamos ver as bênçãos de Deus para aquela pessoa que teme ao Senhor. Família, reverência aos pés da cruz. Quando uma família tem reverência a Deus dentro do seu lar, então a bênção e a felicidade estarão presentes. Família ao pé da cruz. Quando uma família tem reverência a Deus dentro do seu lar, então a bênção e a felicidade estarão presentes. Salmo 127 e Salmo 128, muito bom também, a cura de Deus para uma família em crise. É muito bom consultar e ler e reler esses salmos que tem uma rica mensagem para as famílias. E se consultarmos o Salmo 127 e 128, sem dúvida, a família nas mãos de Cristo. Começando agora o nosso estudo,
Tópico 3, os benefícios do temor a Deus. Quais são os benefícios que o temor a Deus proporciona para nós? Vários termos são utilizados para definir temer a Deus: reverência, respeito ou honra. Profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo. Reverência, respeito ou honra. Sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo. Isso significa temor. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. São vários os benefícios destinados àqueles que temem ao Senhor. E nós vamos vê-los agora. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quantos benefícios Deus nos tem feito? E hoje estamos estudando os benefícios feitos à família, no meio de tantos benefícios. O Salmo 128 é bem objetivo no conceito de homem de sucesso. Olha o que diz: o sucesso está ligado ao temor do Senhor, está ligado a uma vida de coerência, não está ligado à satisfação profissional, mas à realização pessoal, fazer o que gosta e gostar do que faz. Ressalta o senso de prioridades. Uma vida profissional bem-sucedida não compensa a família fracassada. Trata do cuidado com você e sua família, mas sem descuidar do seu ministério com Deus. Um equilíbrio. Assim nós podemos ver Deus, família, igreja, trabalho, ministério. Equilíbrio. Deus, família, igreja, trabalho, ministério. O que é temor a Deus? Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas buscar conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Isto é temer a Deus. O princípio da sabedoria está no temor a Deus. Temente a Deus, respeitar e honrar. Um homem temente a Deus respeita e lhe dá honra em suas atitudes, pensamentos e palavras. A sociedade moderna perdeu o conceito de temor. Por séculos, as religiões e seus deuses dominaram e subjugaram através do medo, das punições, dos castigos e das maldições divinas. A relação de Deus com o homem sempre foi baseada no relacionamento e na lei da consciência, a semeadura e o livre-arbítrio. O relacionamento de Deus conosco Ele nos dá o livre-arbítrio, podemos escolher, mas também existe a lei da semeadura. Nós colheremos o que nós plantarmos. Esse relacionamento Deus tem exercido conosco, nos dando a liberdade de escolher e pensando sempre na semeadura. Olha que bonito que Jesus ensinou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Temer a Deus é fazer a vontade de Deus. E Jesus nos ensinou a orar assim: assim como lá no céu é feita a vontade de Deus, anjos, arcanjos, querubins, serafins obedecem à vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar dizendo que seja feita essa mesma vontade aqui na terra. Isto é, orar: seja feita a tua vontade. Olha que bonito. O propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade à de Deus. O propósito é nós nos moldarmos à vontade de Deus. Será que podemos orar assim? Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Faça-se a tua vontade. Será que você consegue orar assim em relação às diferentes áreas da sua vida? Diante do Senhor, orando, pedindo a Ele: seja feita a sua vontade. Viver de acordo com a vontade de Deus, para que as suas bênçãos venham à sua vida. Isto é, viver de acordo com a vontade de Deus, para que as bênçãos de Deus venham até a nossa vida. Olha que bonito. Estar na presença de Deus gera temor a Ele.
Estar no pecado gera medo da sua presença. Estar na presença de Deus gera temor, obediência, vontade de agradar a Deus e seguir a sua palavra. Estar no pecado gera medo. Medo e temor são muito diferentes. Olha aqui, o temor que vence o medo. O medo, quando a pessoa está longe de Deus, ele tem medo de Deus. Mas aquele que teme ao Senhor, o temor vence o medo. A pessoa em temor, obediência da palavra e de seus mandamentos são características irrefutáveis do temor ao Senhor. Quais são as características? A obediência à palavra de Deus. É impossível obedecer a Deus sem amar e viver em concordância com a sua palavra. Porque nós amamos a Deus, nós seguimos a palavra, nós obedecemos a palavra, estamos obedecendo a Deus. Você teme a Deus? Olha que bonito. O temor reverente de Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. Se tememos a Deus, nós somos fiéis em qualquer situação. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor. Há um memorial. E Malaquias escreveu sobre isso. Ele disse: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Há um memorial diante de Deus, onde o que nós fazemos está registrado. Olha que bonito. Finalidades do memorial do Senhor. Primeira finalidade: preservar a memória do justo. Segundo, preservar o justo da destruição. Terceiro, para a exaltação do justo no momento certo diante do Senhor. Deus não esquece o bem que você faz. Deus não esquece o bem que você faz. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. 3.1. A bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena, uma completa satisfação. Aliança com Deus. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Salmo 25 e 14. Teme ao Senhor, tem uma aliança com o Senhor, tem um compromisso com o Senhor. E Deus tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Tem uma aliança. Interessante observar que Jesus, ao exercer o seu ministério, ensinou sobre as bem-aventuranças. No contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas deste mundo, mas em fazer parte do reino de Deus. No contexto cristão, a felicidade é fazer parte do reino de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1, que estamos estudando. Jesus Cristo, em seu discurso, está esclarecendo que o reino de Deus é algo totalmente novo. O reino de Deus é diferente, e que experimentamos a realidade de Deus através de uma experiência pessoal. Jesus veio falar de um reino diferente, totalmente novo para a sociedade do momento e que traz para nós nos nossos dias. E Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Aí ele fez o grande discurso dele sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são declarações de bênçãos pronunciadas por Jesus no início do sermão da montanha. São ensinamentos que, de acordo com o Evangelho,
Segundo Mateus, Jesus pregou o Sermão da Montanha, e que, de acordo com o Evangelho de Lucas, Jesus pregou o Sermão da Planície, para ensinar, revelar aos homens a verdadeira felicidade. Mateus diz que Jesus fez o Sermão no monte, Lucas diz que foi numa planície, mas o que está nos chamando a atenção é para quê? Revelar aos homens a verdadeira felicidade. E realmente foi num lugar, numa montanha, e lá em cima havia uma planície. Todos os dois evangelistas estão certos. E Jesus veio falar de uma bem-aventurança, e a bem-aventurança pregada por Jesus era um tanto quanto diferente. Enquanto uns estavam sendo arrogantes, Jesus, bem-aventurados humildes. Enquanto os outros queriam festejar, Jesus disse, bem-aventurados que choram. Enquanto uns queriam impor condições, Jesus disse, bem-aventurados os mansos. É totalmente as bem-aventuranças pregadas por Jesus Cristo, é muito diferente, é uma coisa nova. Bem-aventurado, a palavra grega traduzida por bem-aventurado significa bem-estar, prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual. Cada bem-aventurança consiste de duas partes, uma condição e um resultado. Por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma condição, ser manso. Um resultado, herdar a terra. Aqui nós estamos com fotografia do Sermão do Monte, do local onde realmente Jesus pronunciou o Sermão do Monte. Nós estamos aqui na montanha das bem-aventuranças, ao fundo do mar da Galileia, aqui uma área vazia, onde pode ter ventos fortes e causar tempestade no mar da Galileia. Mas nós estamos exatamente onde Jesus pregou o Sermão do Monte. Ao mesmo tempo era um monte, ao mesmo tempo uma planície. Sermão do monte, sermão da montanha, Jesus diz quem é feliz. Isso que está nos interessando. Jesus diz quem é feliz. Aqui o sermão do monte, onde Jesus pregou, é possível que Jesus tenha pregado deste lugar e falado com toda a multidão nessa planície no alto do monte das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outra vez, outra fotografia do Monte das Bem-aventuranças. É possível que Jesus tenha pregado de algum lugar mais alto aqui. Assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mais uma vez, o Monte das Bem-aventuranças, é possível que Jesus tenha pregado aqui, e aqui forma como um estádio, a multidão forma como um estádio, e Jesus tenha pregado aqui. Isso dá uma possibilidade de ter um lindo sermão, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Concluindo, bem-aventurados sois vós, aleluia, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa no céu. Sejas tu um bem-aventurado. Olha que palavra linda para essa escola dominical. Seja tu um bem-aventurado. Há uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento com Deus interesseiro. Estão buscando apenas as bênçãos materiais. A felicidade segundo o mundo, ter tudo o que se deseja, boa saúde e muito dinheiro. A felicidade segundo Deus não depende das circunstâncias, não depende da satisfação de nossas vontades, é fruto do Espírito é eterna e permanente. Por isso é que nós dizemos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bem
bem-aventurado descreve a pessoa que vivencia um relacionamento com Deus, como encontramos na Bíblia. Sim, essa é uma pessoa bem-aventurada. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Uma maneira que os judeus tinham de desejar a bênção para o outro. A bênção procedia de Sião. Por quê? Porque ali estava o templo. Então eles abençoavam de Sião, lá de Jerusalém. No Novo Testamento nós ouvimos falar da Sião celestial. Deus nos abençoe de Sião sai a bênção para aqueles que temem ao Senhor. É possível afirmar que a verdadeira felicidade não está restrita a conquistas materiais. Sem dúvida, a verdadeira felicidade não está restrita a conquistas materiais. Apenas com Deus você irá encontrar a verdadeira felicidade. Apenas com Deus você irá encontrar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade refere-se a um relacionamento com Deus envolvendo reverência, salvação, disciplina, o senhorio de Cristo sobre nós e a esperança no Senhor. Esta é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Cristo. 3.2 Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Primeira lição que tiramos: Deus age em favor dos seus filhos e eles devem trabalhar. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho foi instituído por Deus muito antes da queda do ser humano. Já no início Deus colocou ali para trabalhar no jardim. O mundo é dos espertos, o paraíso é dos honestos. O mundo é dos espertos, o paraíso é dos honestos. Segunda lição: quem serve ao Senhor é bem-sucedido e desfruta dos frutos do seu trabalho. Efésios 4:28. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Honestidade é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Honestidade é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. O cristão viverá do trabalho honesto. Além de ter o sustento próprio, será um canal de bênção para os que tiverem necessidade. Além de ter o sustento, ainda pode ajudar outras pessoas. Olha que Hebreus diz para nós: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Não esqueçais da beneficência. Para nós fazermos a beneficência em favor de alguém, é necessário que nós façamos o nosso trabalho, dedicamos, e assim nós podemos ajudar alguém. Para o cristão, a relação com o dinheiro é desafiadora. Para o cristão, a relação com o dinheiro é desafiadora. Deve ser fruto de trabalho honesto. E para gastar, gasto de forma criteriosa. Deve ser fruto de trabalho honesto. E para gastar, gastar de forma criteriosa. Muitos querem a bênção do Senhor, mas não agem com ética no seu trabalho, desprezando ou negligenciando os deveres que lhes são impostos. É preciso entender que o trabalho é uma bênção divina. Salmo 128 novamente: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. 3.3 O círculo familiar. Os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo e sua vida profissional, mas são manifestos também
também na família e influenciam as gerações futuras. O temor a Deus no meio da família, no seio da família, gera bênção para a família e para as gerações futuras. A família no centro do mover profético de Deus. A primeira instituição divina, a família, estava no centro do mover profético de Deus. Família, o projeto que nasceu no coração de Deus. Salmo 128 que estamos estudando nesse dia. A tua mulher será como a videira, frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. A videira produz o vinho que é não localizado, é símbolo da alegria. A oliveira produz o azeite, símbolo do Espírito Santo. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Bem-aventuranças em família. A pessoa que teme a Deus buscará fazer a vontade de Deus, antes de constituir a família e no relacionamento familiar. Dois momentos interessantes: antes de constituir a família, buscar a vontade de Deus, e depois no relacionamento familiar, fazer a vontade de Deus. Note a sequência: temor a Deus gera sabedoria do alto, e com sabedoria forma o lar, e depois tem a manutenção do lar. Quem teme a Deus tem sabedoria na formação do lar e na manutenção do lar. Lembra do lar que nós estudamos? Vem de lareira, aquela reunião ali íntima da família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aos pés da cruz, toda a família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que Provérbios 23 diz: com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência a casa se firma, pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Com sabedoria se edifica, com inteligência a casa mantém firme, e pelo conhecimento tem todas as câmaras cheias de preciosas e deleitáveis substâncias. Olha que bonito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinela. Olha que pensamento bonito. A felicidade íntima da família é a beleza que nos traz para mais perto de Deus. Quanto mais unida for a família, mais perto de Deus nós estamos. Assim já podemos falar da nossa conclusão. O Salmo 127 e o Salmo 128 trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Nós estamos estudando nessa escola dominical como receber a bênção do Senhor, no temor do Senhor. Salmo 127 e Salmo 128 para a nossa conclusão. Olha o que já estudamos hoje. Estudamos no tópico 1, Cânticos de Peregrinação, que vai do 120 ao 134. Estudamos a provisão divina, o temor e a obediência a Deus. No tópico 2, nós entendemos que nós somos dependentes de Deus. É o Senhor que edifica, é o Senhor que guarda, é o Senhor que dá o sono. E agora no tópico 3, vimos os benefícios do temor a Deus. As bem-aventuranças para hoje: comerás do fruto do seu trabalho, as bênçãos para o círculo familiar. Tudo tirado da nossa revistinha que nós temos estudado. Relembrando Cânticos de um Peregrino, salmos que encorajam a confiar em Deus na estrada da vida. Assim como o salmista caminhava na sua trajetória, nós também temos uma caminhada na estrada da vida, e esses salmos nos ensinam muitas coisas. Para entendermos os salmos dos peregrinos, olhamos para uma montanha,
Olhamos para uma montanha, Jerusalém está bem no alto, o salmista sai, eles vão se encontrando pelo caminho e vão adorar a Deus no templo. Assim fica para entender melhor. Salmo 120, clamando ao Senhor. 121, olhando para o alto. 122, alegria de ir à casa de Deus. 123, olhando para Deus. 124, agradecendo pelos livramentos. 125, declaração de confiança. 126, consolo para as dificuldades. 127, proteção para a família. Oração pela família. Louvor pela libertação. Oração íntima. Salmo 131, entrega do coração a Deus. 132, confiança nas promessas. Aí quando chega no 133, ele se encontra e diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele disse assim: já que estamos aqui unidos, vamos entrar para o templo e vamos adorar ao Senhor. Isso, Salmo 120 até o 134 para nós. As bem-aventuranças aplicadas às nossas vidas. O que nós acabamos de estudar são aplicáveis às nossas vidas. Tememos ao Senhor e somos bem-aventurados. Conclusão: a bênção está acessível aos que temem a Deus, aos que confiam em Deus, buscam em viver na vontade de Deus. Temem a Deus, confiam em Deus, buscam viver a vontade de Deus. O temor a Deus gera felicidade no lar. Que coisa maravilhosa! O temor a Deus gera felicidade no lar. Minha família no altar de Deus. Amém. Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus.